Essa, e aí não acontece.
acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos. Respirar fundo e agradecer a espiritualidade amiga por estarmos aqui mais um dia. Por tudo que passou. Pois nenhuma folha cai sequer sem que Deus saiba e permita. Então, Senhor, com esta gratidão envolvendo os nossos corações nesta noite, nós pedimos Sua divina proteção para iniciarmos mais um momento de palestra pública aqui nos céus. Te agradecemos pela presença dos nossos mentores espirituais, Senhor, que sabemos que estão aqui e que resolveram entrar por aquelas portas de mãos dadas para que pudéssemos ter um encontro contigo. E que todos esses ensinamentos, Senhor, possam penetrar profundamente nos nossos corações, para que essa semana seja uma semana de felicidades do agora, de felicidades por estarmos juntos, contigo e com todos aqueles que amamos. Fica conosco hoje e sempre, e muito obrigado. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Nossa, esse boa noite foi fraquíssimo, né, Boné? Foi muito fraco. Não foi, como diria a Beth, não foi uma boa noite tostines recheado. Boa noite. Boa noite. Melhorou. Isso que eu gosto da juventude, cara. Você viu, Boné? Você chama a presença, eles aparecem. Gente, recado rápido, tá tendo evangelização espírita infantil e mocidade. Então quem estiver aqui no salão já pode se encaminhar lá para as salas, tá? A evangelização espírita infantil, ela começa a partir dos 3 anos, tá? Vai até os 11. E a mocidade, o grupo de jovens, é a partir dos 11 anos, 11, 12 anos, e tem 2 ciclos. Fechou? E hoje nós vamos iniciar esse momento de palestra com a nossa amiga Dani Migliari, que é filha lá da Comunhão Espírita de Brasília, mas já está em vários outros lugares. Já é daqui também do SESC, agora já é. Estamos em todos, estamos já aproveitando a energia da Dani, que é uma amiga muito querida, faz um trabalho muito bonito de divulgação do Evangelho. E hoje ela vai falar sobre o que passou, passa, sou.
Olha aí, gostei, toma, trocadilho. Bonito. Então, bem-vinda, Dona Elsa, não é verdade? Bem-vinda e ótimo encontro nessa noite. Boa noite. Boa noite. É uma escolha de tema bastante ousada, a gente poder ficar em paz com o passado. Agora, o que acontece quando a gente decide ir ao contrário disso e brigar com o passado o tempo inteiro? Nós perdemos energia, nós perdemos tempo e nós nos sentimos cansados, magoados e ficamos remoendo aquilo que passou. A minha mãe é poeta, eu venho de uma família de escritores e poetas e ela sempre brincava comigo, gosta ainda de brincar com isso, quando ela me diz: ah, Dani, passou, paz, sou. Só de falar isso a gente já sente um alívio, né? Porque todos nós sabemos o que é ficar remoendo o passado. E aí, algo em nós nos questiona: mas como que eu vou deixar isso passar? Como que eu vou soltar? É quase como uma expiração em que eu solto o ar, soltar o que foi e deixar barato. Muitas vezes a gente se questiona sobre isso. Como que eu vou deixar passar? E aí a gente tem vários avisos do Cristo, que sempre citou também os profetas antigos. No Antigo Testamento, Jesus citava todos eles. Ele dizia que ele não veio para destruir a lei, ele veio para que tudo fosse cumprido. E o que Jesus citava nessas horas era simplesmente que a justiça não é dos homens, a justiça é de Deus. Então fica mais fácil soltar quando a gente solta e entrega para que o Criador, o nosso Pai maior, possa levar a cabo, levar até o fim dessa história aquilo que precisa ser resgatado. Então a gente sabe que sim, algumas questões precisam ser sanadas para que haja um equilíbrio com aquilo que foi. Tanto da gente com a gente mesmo, tanto daquilo que a gente cometeu contra os outros, quanto daquilo que os outros cometeram contra a gente. Só que quem é o grande pedagogo? Quem é o grande regulador? Quem é que vai ser a jurisdição, o juiz sobre essas causas? Somos nós? Talvez alguns de nós sejam juízes da terra, mas mesmo os juízes da terra, também Jesus já veio e já trouxe para a gente uma explicação muito clara. A César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Quando a gente fala de César, era o poder constituído naquele tempo do governo romano. Quando tentaram agir contra Jesus e pegá-lo ali numa conversa, como uma pegadinha, e Jesus foi claríssimo: eu não vou fazer nenhuma regulação ou entrar nessas jurisdições do governo desse tempo, porque o meu reino não é deste mundo. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se a gente conseguir soltar essa corda e perceber que enquanto a gente está segurando ela, a gente está ferindo a nossa mão, a gente está segurando a nossa energia e gastando toda ela em ficar de olho, em ficar percebendo. E quem de nós nunca caiu? Quem de nós nunca errou? Eu já trago Jesus de novo, quando ele trouxe aquele ensinamento da mulher adúltera, que estavam todos apedrejando, e ele novamente foi tentado pelas autoridades ali constituídas, que queriam perguntar para ele o que ele faria no caso de uma mulher adúltera. E aí Jesus, nesse momento que estava um furor muito grande, as pessoas estavam todas muito agitadas,
ele faz um movimento diferente. Ao invés dele se elevar e começar a falar o que fazer, dava aquela turba, ele se abaixa, ele se ajoelha e ele começa a escrever com o dedo na terra. E conforme ele vai, mexendo o dedo ali na terra, as pessoas vão ficando olhando, ficando curiosas. É quase como aquele efeito que tem quando está todo mundo no lugar falando muito alto. As pessoas estão até gritando. Aí alguém começa a falar mais baixo, e começa a contar uma história. E daqui a pouco todo mundo está baixando a bola e também está falando mais baixo, mais tranquilo. Jesus se agachou, se abaixou e começou a escrever ali. E aí, quando ele percebeu que estava um pouquinho mais quieto o ambiente, ele falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, o que as escrituras dizem que aconteceu? A começar dos mais velhos, ou seja, daqueles mais experientes, daqueles que já sabem como a vida acontece, até os mais novos foram primeiro se retirando, os mais velhos até chegar nos últimos que saíram, que soltaram as pedras. E ele próprio falou para aquela mulher, vá e não cometa mais este pecado. Eu também não te julgo, mulher. Olha só, ele disse isso. Ele se absteve de julgar. Ele simplesmente convidou-a a seguir adiante numa nova caminhada. Ele não pediu para ela uma quitação desse pecado. Ele não exigiu, ele não cobrou nada. Ele disse claramente: eu também não te julgo. Ao mesmo tempo, ele fez um convite. E é esse convite que ele faz para nós o tempo todo. E quantos de nós vivemos no passado achando que a gente precisa barganhar com Deus, achando que a gente precisa negociar com Ele para que algo de bom nos aconteça? Como se a gente fizesse: não, eu vou fazer isso para o Senhor fazer aquilo para mim. Quando na verdade a gente já recebeu os efeitos da misericórdia divina, a justiça divina. Vamos falar de justiça aqui. A justiça divina, que é puramente misericordiosa, já nos deu a chance de estarmos aqui, vivos, e experimentando essa experiência na escola da vida, nesse planeta escola, que alguns às vezes chamam de prisão, alguns às vezes chamam de tantas coisas estranhas. E na verdade nós estamos aqui vivendo algo que Chico Xavier definia de uma forma muito linda. Chico dizia assim: encarnação não tem endereço errado. A gente recebe aquilo que precisa para a gente poder ter o nosso espírito experimentado ou sendo exposto a algo que nos ensina. Então, se eu vivo essa paz de receber esse presente, dessa oportunidade aqui agora, não tem mais espaço para a gente ficar reclamando, ficar murmurando. Embora seja natural, a gente começa a perceber que aquilo que está chegando para nós está chegando na medida certa. E numa medida que está sempre nos fornecendo saídas, caminhos, possibilidades da gente encontrar o apoio nos nossos amigos, na nossa família, na nossa comunidade cristã, na nossa cidade, enfim, dentro das nossas possibilidades, aquilo que é possível. E como dizem, o que não tem solução, solucionado está, a vida segue adiante. A vida também segue adiante no mundo espiritual para aqueles que o fim da linha chegou aqui neste momento. Nós sabemos, pela bênção da doutrina espírita, que a vida continua e que as possibilidades de aprendizado continuam, né? Então, quando a gente fica tendo uma visão, entre aspas, kármica, daquilo que passou, como se fosse algo que está ali para nos punir, para nos cobrar, a gente está tendo uma visão bastante limitada, bastante curta da bondade, da misericórdia, da benevolência de Deus e da beleza das suas leis. As leis de Deus estão aqui para nos guardarem, como um guarda-reio que está ali na estrada, aquele caminho ali que vai
sendo um contorno para a gente dirigir melhor. Então, as leis de Deus, elas existem para nos causar o nosso bem, para gerar em nós segurança, para a gente ter uma noção exata dentro da nossa consciência daquilo que eu gostaria que fizessem comigo e, portanto, eu faço ao outro. E nós temos aí 10 mandamentos claríssimos. Se a gente virasse esses mandamentos do avesso, dizendo em relação a nós mesmos, nós também não gostaríamos que ninguém fizesse cada um dos 10 itens que estão lá. E Jesus, quando passou aqui pela terra, ele teve um encontro com os apóstolos e ele deixou o mandamento número 11. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse foi o mandamento que foi além do amai-vos uns aos outros, né? Faça o bem ao próximo como a ti mesmo, que já estava lá na Torá de Moisés. Isso já estava sendo entregue ali 1500 anos antes de Jesus. Jesus citava esse trecho da Torá, ao próximo como a ti mesmo. Essa não é a frase original dele ali. Essa frase, que é original ali, que ele realmente trouxe algo de novo, foi desse mandamento número 11, que ele veio exemplificar. E Jesus era um homem que fez o que fez com aquela mulher adúltera. Ele e ele continua agindo até hoje dessa forma entre nós. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente olha para frente e a gente para de remoer o passado. A gente para de cobrar essa conta e a gente entrega lida com esses processos a quem de direito. E aí, a gente foca no presente, que é o tema da nossa palestra. Porque se a paz passou, o passado passou, paz sou. É esse verbo no momento presente, no aqui e agora. Eu sou paz. Eu estou aqui, eu fico em paz com o que me é dado nessa vida e nesse exato momento dessa minha experiência. E aí as coisas vão ficando leves, porque a gente também vai aceitando, encontrando serenidade para lidar com aquilo que a gente não consegue modificar. Eu peguei um trechinho aqui de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 62. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E Jesus disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui nesses dois casos? No primeiro, Jesus pediu para esse homem: segue-me. E esse homem respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o enterrar dos seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui para esse homem, para ele olhar para a vida futura, para ele poder se empenhar em algo que vai justificar ainda mais a existência do seu pai nessa vida, ele poder pregar o reino de Deus, ele poder seguir adiante. É lógico que isso aqui inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo em que Kardec se coloca a analisar alguns trechos do Evangelho que a gente fica um tanto a estranha moral, que se chama esse capítulo, que a gente fica questionando: poxa, mas ele não podia ir lá enterrar o seu pai? É natural, né, que isso seja honroso, a gente poder dar atenção, mas ali naquele tempo, naquele momento, Jesus já estava trabalhando com o psiquismo daquele homem e de todos que estavam ali, convidando a olhar para aquilo que estava presente na frente deles: o Cristo com o reino dos céus pronto para ser pregado. Ele estava chamando, naquele tempo curto que ele teve ali, naqueles 3 anos, de realmente pregar de forma aberta, convidando aquele homem a olhar para o momento presente ali na frente dele.
E outro homem que também disse para ele: Senhor, eu te seguirei, mas espera um pouquinho, me deixa me despedir da minha família, me deixa despedir daqueles que estão na minha casa. E Jesus lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado, ou seja, o arado é aquilo que você vai trabalhar a terra, você está ali trabalhando a terra, e olha para trás, ninguém é apto para o reino de Deus. Novamente, Jesus sendo enérgico, porque ele saía caminhando por aquelas cidades e falando: olha, se essa pessoa vai embora aqui, será que ela vai voltar? Isso quer dizer o quê? Que esse momento é agora. Jesus, ele presentificava em todos os momentos. Era um tempo oportuno de estar com ele. E continua sendo assim até hoje. E Chico Xavier, ele fala também de uma nova forma isso, naquela frase famosa: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, ninguém vai poder mudar o passado. Ninguém vai poder voltar atrás. E tem assim, ele coloca um ninguém mesmo vai poder mudar o que já foi. Fazer um novo começo, não tem como. Mas todo mundo, qualquer um, todos, absolutamente todos podem aqui e agora fazer um novo fim. E o novo fim, ele começa neste momento presente. Quando a gente recebe essa bênção de estar aqui e de ter a oportunidade de fazer algo ao próximo que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, quando eu solto esse passado e eu deixo isso para trás, eu me harmonizo com as leis divinas, que são as leis naturais da vida. Além das 10 leis, os 10 mandamentos e desse 11º mandamento, a gente também estuda no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no 3º capítulo, as leis morais. A gente vai estudar ali as leis naturais, as leis da vida, as leis de Deus, que não estão aqui para nos punir, não estão aqui para nos cercear, elas estão aqui para facilitar a navegação. É como diretrizes e coordenadas de um mapa. Quando a gente vê aqueles numerozinhos ali, aquelas coordenadas, é para ajudar a gente a navegar. E aí, poxa, é difícil ler essa cartografia, eu não estou conseguindo entender isso aqui muito bem. A gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai lidando com cada uma dessas leis. E no Espiritismo a gente estuda, por exemplo, uma lei difícil de digerir, que é a lei de destruição. Essa lei de destruição diz que tudo na vida também vai passar por um momento de renovação. Essa é uma lei que eu acho que poderia até se chamar de lei de transformação. Lei de purificação. Algo em nós que chega no fim da linha, que precisa morrer. Precisa morrer para quê? Tornar a vida e se transformar. E voltar numa nova roupagem. Então, quando a gente percebe que mesmo, aliás, especialmente nessa lei de destruição, a misericórdia divina está atuando e nos cuidando, e nos protegendo, e nos dando a chance de começar de novo, daqui para frente, isso é um cuidado, isso é um amor. E o véu do esquecimento que cai sobre nós, e que é tão explicado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser entender um pouco mais, gente, das causas das aflições, leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é claríssimo, são vários e vários textos. Agora, Kardec nos convidou, nosso codificador, ele nos convidou a continuar espiritizando. O que isso significa? Que a gente continue nos conectando com Deus, que a gente continue se conectando com os nossos mentores, que a gente continue trabalhando, que a gente continue servindo, para que nesse intercâmbio, nesse espiritizar, nós estamos aqui, nós somos espíritos, todos aqui que estamos sentados, e nós estamos nesse momento espiritizando. E uma vez que eu estou aqui na frente, com esse microfone na mão, eu tenho certeza que tem a equipe espiritual aqui dessa casa, do CELST, também os meus guias e que estão aqui se utilizando da minha voz, da minha fonia, uma psicofonia, mas agora utilizada como uma intuição para trazer isso aqui para vocês, que estão nos cuidando, que estão nos inspirando, porque a vida segue adiante. Então, existem alguns pesos na tinta dos ensinamentos
lá do passado, da Torá, do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento e depois da codificação, e que vem com certo peso. Para quê? Para que a gente entenda por A mais B do que se trata. O capítulo 5 é claríssimo. Ao mesmo tempo, a vida continua e a gente precisa fazer frente a frente com a ciência. Foi isso que Kardec disse. Continuem. E quando a ciência fizer frente a frente com aquilo que vocês estão acessando, com aquilo que vocês estão se sentindo limitados, né? E uma nova resposta vem, fiquem com a ciência. E não é só essa ciência, dessa epistemologia de laboratório, daquilo que está sendo desenvolvido nas grandes academias, não. É a ciência que também envolve todo o conhecimento, toda a experiência de vida que a gente está experimentando, que a gente vai percebendo aos poucos. E nesses anos de estudo da doutrina espírita, eu já me questionei muito sobre isso. Sobre essa punição, sobre esse peso, que de fato ele vem, mas será que é uma punição pela punição? Será que é esse Deus irado com quem a gente está lidando? Será? E quanto mais eu pergunto isso, mais eu acesso esse amor maravilhoso desse grande pedagogo que deixa o que a gente precisa reajustar, chegar até nós como uma medida pedagógica, amorosa. Então, a gente soltar o próprio chicote da nossa mão em que a gente fica se fazendo mal para aqueles que nos fizeram mal, é a gente perceber esse amor de Deus por nós, que não vai cobrar da gente nem quantos por cento, sei lá, muito, uma dose mínima daquilo que realmente a gente já deve ter cometido no passado. Deus vem e nos dá a possibilidade da gente se reajustar perante a nossa própria consciência, que recebe essa conexão com as leis de Deus, para que a gente possa se sentir reajustados e tranquilos e em paz. Eu acredito que o peso dessa espora é o mesmo peso da limitação cognitiva que nós temos de compreender as leis dessa forma tão pouco amorosa, tão rude e tão grosseira. Eu me recuso a sentir que Deus é essa ira toda, que Ele está aqui para me cobrar. Se Ele falou isso para aquela mulher há 2000 e tantos anos atrás, o que será que Jesus me diria hoje? Pedro, ele trouxe na sua primeira epístola, versículo 4, ele trouxe um trecho que também muitas vezes é atribuído a Jesus, mas foi Pedro, Simão Pedro, quem falou. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Olha isso. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Foi Pedro. E Pedro era um homem bastante rude, muitas vezes um pouco tosco. Ele era um homem de hábitos muito simples. Ai, estava machucando. Um homem de hábitos muito simples. E, nossa, como minha voz mudou. E esse homem trouxe essa imagem já há muito tempo na Casa do Caminho, onde ele trabalhava e ficou trabalhando muito tempo depois, né, que Jesus seguiu na vida espiritual. E ele trouxe esse aprendizado para todos nós. Tende ardente, né? Qualquer amor é ardente amor. Uns para com os outros. Acreditem uns nos outros. Acreditem em vocês mesmos. Tudo que vocês fizeram eram simplesmente experiências. E o Livro dos Espíritos vem deixar isso muito claro para a gente. Ele nos diz que nós todos nascemos simples e ignorantes. Como que eu vou cobrar que uma criança que está aprendendo a andar cante o hino nacional do início ao fim sem errar uma só palavra? Ou que fale russo, francês, inglês? É inadequada a medida. A medida da nossa consciência é que dita a proporção e o tamanho do nosso pecado. O que é pecado, gente? É esse erro ao alvo. Agora, uma vez que eu tenho ciência daquilo que eu fiz, com ciência, com saber, com conexão daquilo que eu fiz, aí sim
a minha própria consciência tem a sua forma, né, de me segurar e de colocar uma rédea em mim mesmo. E qual é o nome dessa rédea principal que a gente coloca na gente mesmo? É a culpa. A culpa, ela é muito incômoda. Mas a culpa resolve alguma coisa além de sinalizar que eu me excedi ou que eu faltei em algo? Não. O que realmente resolve é o arrependimento que se transforma numa nova atitude. Um novo fim que eu posso criar a qualquer tempo. E é hoje a semeadura, não é amanhã, não é depois de amanhã. A gente nem sabe se esse amanhã ou depois de amanhã vai estar aqui adequado e disponível para a gente agir. Então, quando eu tenho paz em relação ao meu passado, e eu deixo em paz a outra pessoa, e eu entrego a Deus, a justiça é de Deus, não é sua. Solta essa bigorna que você está segurando. Vocês lembram daqueles desenhos animados que caiu uma bigorna na cabeça do gato, de todo mundo que ficava lá brincando? Tinha um desenho desses bem antigos que caiu uma bigorna na cabeça do Popeye, não sei mais quem. Desenhos antigos. A tal da bigorna. A gente carrega umas 10 nas costas a cada história difícil que a gente não consegue soltar. A justiça é de Deus, meus irmãos. E Deus dá e Deus tira. Louvado seja Deus. Quem disse isso foi Jó. O livro de Jó é um livro riquíssimo, é uma grande poesia, é belíssimo. E ele que passou por tantas destruições, por tanta dor, por tanto sofrimento, ele disse: Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Algo está ali, naquela experiência para me ensinar. Então, queridos, que a gente possa ter essa consciência clara que Jesus nos chama a olhar para frente. Ele diz que qualquer um que lança a mão do arado e olha para trás vai parar de arar, vai parar de preparar a sua terra. Olha a imagem que Jesus lança. Os judeus, né? Jesus era judeu. Os judeus contavam histórias. Eles eram assim, grandes experts em contar histórias, em contar parábolas e utilizar imagens para poder ensinar para a gente. Então, se eu estou lá, olhando para a minha plantação, o que ele está dizendo aqui? Eu estou olhando para a minha plantação, eu estou com arado na mão, estou com enxada na mão. E aí eu perco o meu foco aqui e fico olhando para cá, não, para cá pode olhar, para cá. Fico olhando para trás. O que acontece? Eu perco o foco. E eu não me empenho na minha plantação. É o nosso olhar, é o nosso foco que põe fermento na dor de amor que nós já vivemos e no amor também. Uma vez eu ouvi de um colega lá na comunhão, no meu grupo mediúnico, que ele falou assim: nenhum espírito que fica envolvido com a gente, perseguindo a gente por muito tempo, está envolvido há tantos anos assim, se não tiver muito amor envolvido também. Porque ninguém se interessa tanto pelo outro por tanto tempo. Então eu sempre digo que só existe o que é amor e o que é dor de amor. E a melhor forma da gente atingir os corações daqueles inimigos ou das pessoas com quem nós tivemos experiências difíceis, pessoas que estavam experimentando as mesmas matérias que a gente já caiu lá atrás e que eles também caíram, é por meio do amor. Vocês já assistiram o filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz? Filmaço, né? Vou dar um spoiler, mas aí todos vocês, depois que saírem por aquela porta, vão esquecer desse spoiler e podem rever o filme, que não vai aparecer esse spoiler para vocês, tá? Divaldo tinha um inimigo de muitas e muitas vidas, enfim. Um homem com quem ele teve uma experiência difícil e que ficou muitos anos perseguindo ele. E no filme ele é chamado de Máscara de Ferro. E o Máscara de Ferro ficava perseguindo porque tinha muita raiva de uma experiência difícil que Divaldo assumia que tinha feito, que tinha vivido. Divaldo começou a cuidar, né, ali da sua plantação. Estava ali arando aquela terra, cuidando, trabalhando, até que chegou num certo momento que ele começou a adotar várias crianças e
inimigo espiritual estava sempre ali, cercando ele, e observando, e vendo que já não conseguia mais nem ter acesso e nem prejudicá-lo tanto. Quando o Divaldo era mais jovem, ele conseguia, às vezes, atrapalhar o trabalho de Divaldo. O Divaldo só continuava focado na plantação, olhando para frente, olhando para aquelas plantinhas. E ele sempre pedia para Deus: eu quero ter uma chance, uma única chance de poder me conciliar com esse meu irmão. E teve um dia, no filme só aparece, que deixa um bebê na frente lá daquele orfanato que ele já tinha adotado mais de 400, 500 crianças, acho que foram mais de 600, Naquela altura do filme eu não me lembro quantas eram. E que Joana de Ângeles, que é a mentora dele, dizia: Divaldo, é agora. Chegou o momento pelo qual você tanto pedia. E ele toma aquela criança nos braços e Joana disse para ele que aquela criança era a mãe daquele inimigo espiritual. E Divaldo toma ela com todo carinho e chega o Máscara de Ferro perto dele e olha: você vai cuidar dessa criança feia aí? E Divaldo acha ela feia, eu acho ela linda, eu vou cuidar dela com todo o meu amor. E isso, já tem décadas que o Máscara de Ferro está observando o plantio do Divaldo. Décadas. E aí, eles começam a ter uma conversa linda, em que Divaldo fala para ele: eu sei o que eu fiz para você, mas eu não quero pagar o que eu fiz com a minha morte. Eu não quero pagar com o meu sofrimento. Eu não quero pagar com a minha doença. Eu não quero pagar com o meu endividamento. Eu não quero pagar com a minha dor. Eu quero pagar com amor. No filme, ele basicamente diz: eu não quero pagar com a minha morte. Eu quero pagar com o meu amor nesta vida, no aqui e agora. E é essa oportunidade que a gente está tendo, todos nós aqui, nesse planeta escola. E se a gente quiser nem usar essa palavra pagar, a gente vai começar a perceber que a gente está aqui só para amar. E experimentar, e aprender, e fazer o bem. Meu marido, ele é cientista da computação, e ele estava conversando um dia, a gente estava falando sobre isso juntos. Ele falou: bom, então se a gente deixou algum espaço lá para trás a compensar, a gente só precisa colocar o dobro para garantir que a gente vai cobrir o buraco que a gente fez, de alguma forma. Mas não como uma dívida, não como um peso pesado. Sim, tem muitos textos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que mostram isso, porque isso aqui chegou em 1800, num tempo em que ainda havia muita prisão de céu, inferno, morte, pecado, e que a gente precisa, e muitos de nós ainda precisamos do peso dessas letras aqui. E o tempo inteiro a espiritualidade falou. No Livro dos Espíritos tem isso claramente, que os espíritos que ditaram as respostas e a codificação eram espíritos também em evolução, que todos eles também estavam em aprendizado. E quando a gente faz frente a frente a ciência do nosso tempo, nesse espiritizar, nessa troca constante, nós também vamos perceber que talvez a nossa consciência esteja se alargando para perceber um cadinho mais do tamanho do amor de Deus por nós, do tamanho da gentileza. Porque o grande pedagogo, o que ele quer é nos ensinar. E na hora que ele percebe que a gente pegou o jeito, que a gente encaixou e que a gente foi, bola pra frente. O professor fica feliz. Quem aqui que não é professor? Que é professor? Aliás, todos nós, mães e pais. Até uma criança, quando ela nasce, ela já está sendo professora da mamãe e do papai também, sem nem saber. Todos nós somos mestres e alunos dessa experiência. Então a gente fica feliz. Até os filhos da gente, principalmente os filhos adolescentes, eles testam a gente. Na hora que a gente entra numa resposta mais amorosa, inclusive com limite, tá? Não entendam mal quando eu digo que um pai e mãe sendo amorosos não é que não vai ter limite. Pelo contrário. Limite é amor. Comunicado com clareza e com suavidade é mais assertivo ainda. E aí o filho fica assim, ele até para de testar a gente. Porque eles também são nossos professores. Vocês podem... Olha, eu sou mãe de 3 adolescentes.
Eu tive a primeira e depois falei pro meu marido, vamos ter o segundo, e ficamos grávidos de trigêmeos. Um faleceu numa situação muito delicada e eu cheguei no espiritismo por aí. E o resto é história. E desde então eu venho me colocando a serviço desse aprendizado, dessa doutrina, e vendo a cada dia um pouco mais a suavidade de Deus nessa lida conosco. Quanto tempo temos aí? 8 minutos, tá certo. Então eu quero trazer para vocês uma experiência bastante ousada, a que eu me dei aqui. Eu fiquei pensando, eu tenho assistido muito The Chosen, que é uma série chamada Os Escolhidos. Alguém aqui já assistiu The Chosen? Levanta a mão, por favor, bem alto. Tá chegando a 5ª temporada, dia 10 de abril, nos cinemas, tá? E eu faço um estudo ecumênico dessa série, que tem espírita, evangélico, católico, até ateu, estão lá assistindo. E vendo aquele amor, aquela amorosidade com que o evangelho está sendo apresentado, eu conversei com um amigo expositor espírita muito bacana, que é o Simão Pedro. Vocês conhecem o Simão Pedro? Ele é um amor de pessoa. E eu falei, Simão, quero muito ler a Bíblia para eu tirar da minha mente aquela visão daquele Deus irado. Ele falou, Dani, leia a Bíblia de Estudo de Genebra, leia as notas e você vai encontrar o que você está buscando. No ano passado, eu tive a chance de ler a Bíblia inteira, tendo ele como professor, e eu fui conversando e me deparei com muitos preconceitos que eu tinha. E graças a Deus eu fui tirando cada um deles do caminho e percebendo que nós somos aqueles por quem sempre estivemos esperando, e nós somos aqueles que estavam lá atrás. Eu não posso usar de anacronismo, ou seja, da mente de 2020, da década de 2020, para julgar quem nós fomos como humanidade 3.500 anos atrás. É uma violência isso, não é? Então nós somos hoje aqueles por quem sempre estivemos esperando. Então que a gente possa se inspirar. E eu falei, vou fazer uma experiência, já que Kardec nos convida a experimentar. Peguei o Pai Nosso e escrevi ali, no presente. Ele tem vários trechos no presente já, mas olha que interessante que ficou. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome. Ele não precisa ser nem se tornar, ele já é. E está aqui entre nós o teu reino. Ele já é, já está aqui o teu reino entre nós. E já é feita aqui e agora a tua vontade, assim na terra como no céu. É claro, está tudo exposto às leis de Deus. Já está aqui, já é feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Já está no presente esse. As nossas ofensas já estão perdoadas por ti. Assim como nós também já perdoamos aqueles que nos ofenderam e já entregamos a justiça nas tuas mãos, Pai, porque ela é só tua. É tua justiça e não minha. Então, se eu quero me ver quitada com as injustiças que eu cometi no passado, eu também preciso entregá-las e entregar aqueles que me machucaram. E o teu amor não nos deixa cair em tentação, porque quando eu estou ligada ao teu amor, quando eu estou fluindo nas tuas leis de amor, eu não vou cair em tentação. Eu vou fluir fácil, gostoso, encaixado na vida. E assim, neste amor, tu nos livra, hoje e sempre, de todo mal, porque eu estou mergulhado em ti e no teu bem, que é universal, que é de todos nós. Amém? Assim é. É isso, queridos. E para vocês agora uma música muito especial que nossos irmãos vão tocar, para a gente perceber que já está tudo aqui que a gente precisa. Gratidão pela oportunidade.
reflexões, por esse Pai Nosso no presente, que é excelente, a gente trazer Jesus para dentro do nosso coração sempre. Então vamos tranquilizar.